Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 19, versos 13 a 15, que dizem: Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei, senão César. Bom, queridos, a questão já estava em debate, já por um longo tempo. Pilatos tentando refrear a fúria dos líderes religiosos, mas não conseguindo. Eles fizeram então a demanda máxima, dizendo que se Pilatos não condenasse Jesus, ele estaria traindo o Império Romano, traindo a César. Pilatos, diante disso, então ele resolve se assentar no tribunal para então lançar a sua sentença. O texto diz que era a preparação da Páscoa, ou seja, já estava nas últimas horas para a entrada da Páscoa, para o começo da festividade. E por isso, tanto Pilatos quanto os judeus que queriam encerrar a questão o quanto antes, não postergar mais. Bom, a demanda aqui é bem clara. Eles bradaram, não apenas os líderes religiosos, não apenas os sacerdotes, mas conclamaram a multidão como um todo a começar a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Já havíamos visto que Pilatos havia dado anteriormente uma opção: libertar um dos prisioneiros, havia Barrabás e havia Jesus. A multidão havia gritado por Barrabás. Pilatos já havia solto, liberto Barrabás. E agora aqui, diante de Pilatos dar a sentença de Jesus, que poderia ser as mais diversas, né, prisão por um determinado período, né, talvez pegar posses de Jesus, ou o que quer que seja, ou a morte, qual o formato da morte que o seja. E a multidão, então, convocada, chamada pelos religiosos, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Lá em Mateus capítulo 27, traz essa cena com mais detalhes. Pilatos chega ao ponto de gritar à multidão: mas que mal fez ele? Mas quanto mais Pilatos insistia, mais a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E aí a cena famosa que Pilatos então pede para que seja trazida água, e ele lava as mãos diante da multidão e diz: Eu sou inocente do sangue deste justo, seja isso convosco. E o povo então responde que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Olha a gravidade, a loucura disso, né, queridos? A multidão chega a dizer que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, que é algo que realmente aconteceu. Porque 40 anos após essa cena aqui, os judeus haviam se rebelado contra o domínio romano, ali no ano 66, do ano 66 ao ano 70. Então as tropas do imperador invadem então Jerusalém, destroem a cidade, destroem o templo, destroem as muralhas e massacram o povo de Israel. Você vê como as palavras deles aqui se voltaram contra eles mesmos. Esse crime hediondo que cometeram de clamar pela morte do próprio Deus, acabou realmente o sangue de Jesus caindo sobre a cabeça deles. O interessante ver que no final do verso 15 nos é dito que os principais dos sacerdotes, vejam só, os sacerdotes, como bem sabemos, era a liderança máxima, a representação máxima, aqueles que conduziam o povo nos rituais no templo, em todas as festividades, eles que eram os grandes representantes, quem coordenava e ordenava todas as práticas no templo. E aqui nós estamos vendo que não são apenas os sacerdotes, são os principais dos sacerdotes. Então, era a máxima casta da religião oficial. E o que eles dizem? Eles dizem: crucifica-o,
crucifica-o, crucifica-o. Ao ponto de dizerem, não, nós não temos nenhum rei, nós servimos a César. Então veja, muitas vezes a religião é colocada, né, como aquela que não negocia a verdade, né? O mundo, as pessoas normais, elas relativizam a verdade, elas, né, na hora do vamos ver, elas abrem mão da verdade para se safar, ou em prol, em benefício próprio. E as pessoas acham que a religião, em geral, não. A religião é aquela que guarda, é guardiã dos valores, mas nem sempre é assim como estamos vendo aqui. Relativizaram totalmente o compromisso com a vida, o compromisso com aquilo que é bom, e ao ponto até de dizerem que eles serviriam sempre ao Império Romano, que era uma grande mentira, não era esse o desejo deles. Se fosse, poderiam até dizer, mas aqui era uma mentira deslavada. Até Pilatos sabia que era uma grande mentira, mas era uma mentira que eles disseram porque eles desejavam a morte de uma pessoa. Agora imagine só, queridos, os principais dos sacerdotes clamando pela morte de uma pessoa já seria gravíssimo. Não é nem falar quase envergonhadamente, não, olha, infelizmente nós achamos que pelo bem da nação vai ser necessário que venhamos a condenar esse homem à morte. Não, eles clamam com ódio, com rancor e conclamam a multidão para gritar e gritar e gritar. Não de forma avergonhada, mas desavergonhada. E mais do que isso, estão fazendo isso com um homem justo, com quem ensinava boas práticas, que ensinava o caminho de Deus, e mais do que isso, ele era o próprio Deus. E é por isso também que Jesus nos ensina a não julgarmos as pessoas, porque a gente não sabe com quem nós estamos tratando. Ah, mas o pecado daquela pessoa é óbvio, é claro que ela está fazendo algo errado, sim, mas você não sabe o coração daquela pessoa e não sabe quem ela será amanhã. Amanhã, aquela pessoa pode ser a grande pessoa aos olhos de Deus, pode ser uma justa, ela pode estar passando, sendo necessário passar por aquilo para sofrer um grande arrependimento, se transformar em um grande homem ou mulher de Deus. Então não condene, não ache que a pessoa é um lixo, não despreze, não trate mal. Se você discorda ou acha as opiniões, os ensinos daquela pessoa tolas, preste bem atenção. Porque às vezes o tolo, se um acha o outro tolo, é porque um dos lados é tolo. E talvez não seja o outro. Então é muito importante nós ouvirmos e prestarmos atenção e não julgarmos, não condenarmos, não tratarmos a pessoa como um criminoso. Isso é importantíssimo. Discordar é saudável, tratar a pessoa como lixo, como uma pessoa idiota, aí você já descambou para outra coisa e você pode acabar, nestes momentos, discordando em algum ponto do próprio Deus, estaria chamando aquela posição que você acha ridícula, aquela posição pode ser justamente uma que Deus defende, ou você acha que você defende exatamente todas as posições que Deus defende. Não, nós temos as nossas fraquezas. E essa humildade é necessária, primeiro, para aprendermos onde não temos a posição correta e para tratarmos sempre bem, mesmo quando a gente está na posição correta. Nunca sair clamando pela crucificação de quem quer que seja. Porque num desses momentos, talvez você acerte 10 vezes, mas em uma que você errar, você pode estar pedindo a cabeça do próprio Deus. Sem falar da cabeça dos outros, que também não era para ser pedida. Tudo tem que ser feito, queridos, com a maior doçura, a maior gentileza, a maior mansidão, maior domínio próprio, maior paz, maior paciência. É assim que o reino de Deus trabalha. O reino de Deus não trabalha com ódio, a luz não pode ser defendida com as armas das trevas. Então, que nós nunca nos aliancemos a sacerdotes ou mesmo aos principais sacerdotes quando eles clamarem pela crucificação de quem quer que seja. Não. Que a gente busque, como Deus diz, não é nem por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Esse é o caminho de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.